Estava sozinho em casa, e a noite caía rapidamente, envolvendo cada canto da residência em sombras aterrorizantes. A chuva forte martelava as janelas como garras de fantasmas famintos, enquanto os relâmpagos rasgavam o céu com sua luz, revelando brevemente os segredos ocultos nas sombras. Eu estava acostumado a ficar sozinho, mas naquela noite, algo parecia diferente, algo sinistro estava no ar. O silêncio era quase ensurdecedor, e a casa, normalmente acolhedora, tornou-se um labirinto de sombras e ruídos inexplicáveis. Sons estranhos ecoavam dos cantos escuros, como sussurros de intrusos invisíveis. A cada rangido de assoalho, meu coração pulava no peito, e meu olhar saltava de uma sombra para outra. Fui até a cozinha para preparar um lanche na tentativa de acalmar meus nervos, mas, quando abri a geladeira, encontrei algo terrível. O interior estava coberto de manchas de sangue fresco. Meu sangue gelou, e uma sensação de pavor se apoderou de mim. Deixei a geladeira aberta e comecei a vasculhar a casa em busca de algum sinal de invasão, mas não havia nada, nenhum indício de que outra pessoa estivesse ali. Decidi ligar para a polícia, mas quando peguei o telefone, a linha estava morta, apenas estática e silêncio. Minha mente estava tomada pelo terror quando percebi que estava completamente sozinho em casa com algo sinistro e desconhecido. A escuridão se fechou sobre mim, e os ruídos se intensificaram, como se a casa estivesse viva, ressoando com uma presença maligna. Desesperado, agarrei uma faca da cozinha e me tranquei no quarto. Os sussurros e os sons inexplicáveis cresciam, ecoando pelo corredor, parecia em pesadelo. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas tinha certeza de que não estava sozinho em casa. Naquela noite interminável, enquanto os relâmpagos continuavam a rasgar o céu, eu sabia que teria que enfrentar o desconhecido, porque, afinal, eu não podia ficar trancado para sempre. História 2. Eu estava sozinho em casa, uma noite escura e tempestuosa lá fora. O barulho da chuva e dos trovões ecoava pela casa, criando uma atmosfera inquietante. Eu estava assistindo a um filme de terror na sala, tentando me distrair do som da tempestade que batia nas janelas. À medida que o filme ficava mais assustador, comecei a perceber ruídos estranhos ao redor da casa. Passos que não eram os meus, sussurros indistintos e rangidos de portas que se moviam sozinhos. Meu coração acelerou, e um arrepio percorreu minha espinha. Decidi investigar, e, com uma lanterna em mãos, explorei cada canto da casa, mas não encontrei nada. O silêncio e a escuridão se fecharam em torno de mim. Quando retornei à sala, o filme que estava assistindo tinha mudado sozinho para uma cena assustadora, como se a própria casa estivesse tentando me assustar. O medo me envolveu, e, em um impulso, corri para a porta de saída. Mas quando tentei abri-la, estava trancada. Uma sensação de pânico tomou conta de mim enquanto percebia que algo estava errado. Eu estava sozinho em casa, mas definitivamente não estava sozinho naquela noite. Algo sobrenatural estava acontecendo, e eu estava preso na casa com algo que não conseguia ver. História 3. Eu estava sozinho em casa, desfrutando de uma noite tranquila e chuvosa. A chuva batia suavemente nas janelas, criando uma melodia relaxante que me acalmava. Enquanto eu estava sentado na sala, lendo um livro, comecei a sentir uma sensação estranha de que não estava sozinho na casa. Eu varri meus olhos pelo ambiente, mas não havia nada fora do comum. Continuei a leitura, tentando afastar a sensação incômoda. Foi então que ouvi um ruído vindo da cozinha.
Era um som suave, como se alguém estivesse mexendo em talheres ou copos. Meu coração acelerou, e eu me levantei com cautela para investigar. Quando entrei na cozinha, fiquei petrificado. Todos os armários e gavetas estavam abertos, e os utensílios de cozinha estavam espalhados pelo chão. Não havia ninguém lá. Eu me senti como se estivesse em um pesadelo, e a sensação de que algo estava terrivelmente errado só cresceu. Decidi ligar para a polícia, mas quando peguei o telefone, ele estava mudo. Uma onda de medo percorreu minha espinha quando percebi que estava completamente sozinho na casa, mas algo inquietante estava acontecendo. Eu estava trancado em uma casa que parecia ter ganhado vida própria, como se estivesse sendo manipulada por forças invisíveis. A sensação de que algo estava me observando nunca me deixou. Eu permaneci em estado de alerta, à espera de qualquer movimento suspeito. Fiquei acordado durante toda a noite, tentando entender o que estava acontecendo, mas a resposta nunca veio. Aquela noite, sozinho em casa, tornou-se uma experiência assustadora que me lembraria de que o desconhecido pode se esconder nos lugares mais familiares, e o medo pode surgir quando menos esperamos. História 4. Eu estava sozinho em casa, aproveitando uma noite tranquila durante uma tempestade. O som da chuva caindo no telhado criava uma atmosfera acolhedora, e eu estava encolhido no sofá, assistindo a um filme de comédia para afastar o tédio. À medida que a noite avançava, comecei a perceber ruídos sutis e estranhos. Pareciam passos suaves, como se alguém estivesse caminhando pela casa, e eu sabia que estava sozinho. Olhei ao redor, mas não vi nada fora do lugar. O filme continuava rodando na TV, e as luzes fracas da sala proporcionavam uma sensação de segurança. No entanto, os ruídos continuaram, e um arrepio de ansiedade se espalhou por minha espinha. Decidi investigar, segurando uma lanterna. À medida que me aproximava do corredor, os ruídos se tornaram mais claros. Vinham de um quarto vazio, onde a porta estava entreaberta. Com o coração acelerado, empurrei a porta e acendi a luz. Para meu horror, vi um balão vermelho e branco flutuando no ar, movendo-se como se tivesse vida própria. Era impossível, pois não havia correntes de ar para movê-lo. O balão se aproximou de mim, e senti um calafrio na espinha. Nesse momento, a luz piscou e se apagou, mergulhando o quarto na escuridão. Apenas a fraca luz da lanterna iluminava o balão, que flutuava em direção a mim. Senti um toque gelado em meu rosto e percebi que o balão estava bem perto, como se estivesse me observando. Então, ouvi uma risada infantil no escuro, embora soubesse que estava sozinho em casa. Em pânico, corri para a sala, e a luz voltou. O balão havia desaparecido, mas a sensação de que algo inexplicável estava acontecendo permaneceu. Eu estava sozinho em casa, mas a presença enigmática do balão e a risada infantil deixaram uma marca indelével em minha mente, lembrando-me de que, às vezes, o desconhecido pode se manifestar de maneiras misteriosas, mesmo nas noites mais comuns. História 5. Eu estava sozinho em casa, desfrutando de uma noite tranquila e chuvosa. A tempestade lá fora criava um ruído reconfortante, e eu me aconcheguei no sofá, lendo um livro de mistério para passar o tempo. O ambiente estava iluminado apenas por uma luz suave, criando uma atmosfera acolhedora. À medida que as páginas do livro viravam, comecei a ouvir um som suave e distante, como um arranhar metálico vindo do porão. No início, pensei que fosse apenas o barulho da chuva nas janelas, mas logo percebi que os sons tinham uma origem diferente.
Levantei-me, curioso e um pouco apreensivo, e segui o som até a porta do porão. Ao descer as escadas, o som ficou mais alto e nítido, como se algo estivesse sendo arrastado no chão. A luz da lanterna que eu segurava iluminou o porão escuro, revelando um espaço cheio de caixas empoeiradas e objetos antigos. Mas o som vinha de um canto afastado, onde uma porta de madeira levava a uma área ainda mais escura. Com uma sensação de inquietação, abri a porta e a luz da lanterna revelou uma cena inexplicável. No meio do porão, uma velha caixa de música antiga estava tocando uma melodia lenta e melancólica por conta própria, enquanto uma boneca de porcelana de olhos vazios dançava ao seu redor, como se estivesse hipnotizada pela música. Meu coração martelava no peito enquanto eu assistia à cena bizarra. Não havia vento, ninguém mais em casa, e nenhuma explicação lógica para o que estava acontecendo. Enquanto eu observava, a melodia da caixa de música começou a se distorcer, transformando-se em um som desagradável que encheu o porão de uma energia inquietante. Em um momento de pânico, desliguei a caixa de música e peguei a boneca, colocando-a de volta na caixa. Fechei a porta do porão e subi as escadas, tentando entender o que havia acontecido. Eu estava sozinho em casa, mas a experiência no porão me deixou com uma sensação de que algo inexplicável e sobrenatural podia surgir a qualquer momento, mesmo nos lugares mais familiares e tranquilos.